Essa questão aqui é uma questão de oxirredução. Repare, na equação química não balanceada abaixo, assinale as proposições verdadeiras. Então nós temos aqui uma equação relativamente grande e nós temos várias proposições que falam, ó, temos uma reação de oxirredução, ele fala o número de oxidação, perde elétrons, oxidação e tal, e o agente oxidante. Então a única que não fala sobre oxirredução é a proposição 32, que fala sobre coeficiente, então é de balanceamento. Mas já que nós vamos calcular o NOx para as outras proposições, vamos fazer o balanceamento por oxirredução, que é a maneira mais indicada neste caso. Então, primeira coisa, vamos calcular o NOx. O NOx do hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Fazendo a continha aqui, menos 2 vezes 4 dá menos 8. O hidrogênio aqui é mais 2, mais 1 vezes 2. Para a soma da zero, aqui é mais 6. Como tem 2 átomos de carbono, o NOx do carbono é mais 3. É bom deixar claro que o NOx do elemento químico é o que está escrito aqui em azul, não em vermelho. Isso aqui muita gente costuma confundir às vezes. Aqui o potássio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8, então para a soma da zero, aqui o manganês tem que ser mais 7. O hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2 e o enxofre vai ser mais 6. Vamos calcular aqui os produtos. Se o oxigênio é menos 2, vezes 2 dá menos 4, o carbono mais 4. Aqui, esse é um caso bastante interessante. Vou deixar um link aqui onde eu ensino como calcular o NOx quando eu tenho dois elementos cujo NOx é variável, para quem quiser mais detalhes, mas aqui eu tenho que lembrar que o íon sulfato é menos 2. Então, se o íon sulfato é menos 2, para a soma da zero eu sei que o manganês tem que ser mais 2. Como o oxigênio eu sei que é menos 2, calculo o enxofre e vai dar mais 6. Com o tempo a gente acaba decorando, a gente acaba lembrando sempre que sempre no íon sulfato, sempre que aparece SO4, o enxofre é mais 6. Aqui o potássio é mais 1, o oxigênio é menos 2, o enxofre vai dar mais 6. É só fazer a continha, vai ver que aqui deu 0 e na água mais 1 e o oxigênio menos 2. Vamos olhar todos os elementos para ver quem é que mudou o NOx. Repare, o carbono aqui era mais 3, passou a ser mais 4. Então aqui nós temos uma mudança de NOx. Outro elemento que mudou o NOx é o manganês, que foi de mais 7 para menos 2. Então percebam que aqui nós temos uma reação de oxirredução. O número de oxidação do manganês no MnSO4 é mais 2. MnSO4 está aqui, o manganês tem NOx mais 2, então esta também está correta. O átomo de carbono perde 2 elétrons. Olha só, o carbono era mais 3. Antes da reação acontecer, antes da seta, o carbono tinha NOx mais 3 e passou a mais 4. Se ele passou de mais 3 a mais 4, ele perdeu 1 elétron, não 2. Houve oxidação do manganês, olha só, o manganês foi de mais 7 para menos 2. O NOx dele está diminuindo, ele está sofrendo redução, não oxidação, porque ele está ganhando elétrons. E o enxofre não mudou o NOx, então ele não sofre nem oxidação e nem redução. E o ácido sulfúrico é o agente oxidante? Não, o agente oxidante é a substância que tem o elemento que sofreu redução. Eu nem precisaria saber quem é o agente oxidante. Basta ver que nem o enxofre, nem o hidrogênio, nem o oxigênio mudaram o NOx. Então o ácido sulfúrico não vai ser nem agente oxidante, nem agente redutor. Agora, vamos pensar no balanceamento. Balanceamento por oxirredução. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que calcular o delta. O que é o delta? É a variação do NOx, que indica quantos elétrons cada átomo ganhou ou perdeu. Se aqui no caso do carbono está indo de mais 3 para 4, mais 4, isso quer dizer que o delta é igual a 1. Isso quer dizer que o carbono perdeu 1 elétron. Mas olha só, quantos átomos de carbono eu tenho aqui? Aqui eu tenho 2 átomos de carbono e lá eu só tenho 1. Por isso que o ideal é que a gente pegue o lado, este ou aquele, a substância que tem o carbono, com os maiores índices possíveis, desde que o NOx não apareça repetido. Se o carbono aqui é mais 3 e aqui é mais 4, e são os únicos carbonos, e repare, eu não tenho carbono em nenhuma outra parte da reação, não aparece nenhum outro carbono na equação, então eu vou pegar o que tem o maior índice. Aqui tem 1 e aqui tem 2. Por que isso? Porque se cada átomo de carbono está perdendo 1 elétron e aqui tem 2, então nessa substância há um total de 2 elétrons sendo perdido. Por isso é importante calcular o delta, a variação do NOx, e multiplicar esse delta pelo índice do elemento na substância escolhida. Assim eu estou sabendo que daqui há um total de 2 elétrons perdidos.
No caso do manganês de mais 7 para mais 2, eu sei que o delta aqui é igual a 5, porque ele está ganhando 5 elétrons. De novo, o manganês só tem esses dois aqui, ó, não tem nenhum outro manganês em nenhuma parte da substância. Então, vou pegar aquele que tem o índice mais alto. O índice do manganês aqui é 1 e o aqui é 1, então dá na mesma, pega qualquer um deles. Tá? Ah, mas tem que ser os dois do mesmo lado? Não, eu já ouvi muito isso, mas não tem absolutamente nada a ver. Pode, às vezes até precisa ser um do reagente e outro do produto. Então aqui a gente multiplica pelo índice que aparece aqui, que vai dar 5. E aí, olha só, se aqui os carbonos estão perdendo 2 elétrons e o manganês está ganhando 5, e como na natureza nada se cria e nada se perde, o total de elétrons que um ganha é o total de elétrons que o outro perde. Por isso, essa quantidade total de elétrons tem que ser a mesma. Como é que eu faço para ser a mesma quantidade? O resultado do manganês eu boto na frente do carbono, daquele carbono, da substância que tem aquele carbono que eu escolhi, e o resultado do carbono eu vou colocar na frente do manganês. Daqui para frente a gente acerta como se fosse tentativas. Então vamos lá. A gente tem aqui o primeiro elemento que aparece é o hidrogênio. O hidrogênio, ele aparece em várias substâncias. Ainda falta acertar o hidrogênio aqui, falta acertar lá, deixa o hidrogênio para depois. Carbono. Carbono só falta esse carbono aqui. Esse aqui eu já sei que tem 10, então vou colocar um 10 aqui na frente. Oxigênio, também está faltando aqui, deixa o oxigênio para o final. Tem 2 potássio aqui. Aqui também tem 2 potássio, então a gente vai escrever o 1 aqui, para saber que não pode mais mexer nessa quantidade. Eu já acertei a quantidade do potássio, de quebra, também acertei a quantidade do enxofre aqui. Manganês, aqui tem 2, então aqui também tem que ter 2 manganês. Reparem que agora só está faltando aqui a água e o ácido sulfúrico. O hidrogênio e o oxigênio, a quantidade que vai aqui depende de lá, e vice-versa. Então eu vou acertar o enxofre que só falta aqui. Vamos analisar. O enxofre que está faltando é antes da seta. Então depois da seta, eu tenho enxofre aqui e aqui eu tenho 1 e tenho 2 enxofre. Então aqui eu tenho que ter um total de 3 átomos de enxofre. Com isso eu acertei o hidrogênio e o oxigênio. Só falta a água. Acerta, escolhe um e confere o outro. Eu vou começar aqui pelo hidrogênio. O total de hidrogênios antes da seta que eu tenho aqui, ó, 5 vezes 2 mais 3 vezes 2. Dá 10 mais 6, 16. Então aqui eu vou colocar um 8, porque 8 vezes 2 dá 16. Vamos conferir o oxigênio agora? 5 vezes 4, 20. Aqui 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Então 20 mais 8 mais 12 dá um total de 40. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho 20. Aqui eu tenho 2 vezes 4, 8. Aqui eu tenho mais 4. E aqui eu tenho mais 8. 8 e 4, 12. Mais 8, 20. 40. Fechou a quantidade. Vamos ver então se a soma dos coeficientes é igual a 31. 5 mais 2, 7. Mais 3, 10. 20. 22. 23. Mais 8, 31. Então essa também está correta. Notem, detalhe, escrever esse 1 aqui, além de já me mostrar que o enxofre estava certo e só faltava aqui, ainda tem um outro detalhe. A soma dos coeficientes é 31. Se eu não escrevesse esse 1, porque 1 a gente não precisa escrever, não é nem um pouco raro que a gente esqueça de somar. Então, se eu não escrevo esse 1 aqui, é grande a chance de, na hora de somar, eu esquecer que aqui é 1 e eu não escrevi e acabo achando o valor de 30. Ok? Cuidado com isso.